Até amanhã. Boa tarde. Tudo bem, gente? Nossa, tá calor, né, amiga? Tá, aqui tá quente. Menina, eu saí um pouquinho, voltei aqui pra Band, tô com calor até agora. Já aumenta esse ar, que eu acho que tá até desligado aqui, ó. Mas aí quando a gente aumenta, você sabe, né? Que a gente Dá um fica... frio. As mãos geladas. Não tem meio termo aqui, não tem. Aí a gente sai, a minha mão sempre é gelada. Mas nesse momento, ó, tô até suando, tô dando pra ver de casa? Tô até brilhando. É a correria, eu também. Acabei de minha sentar luz. aqui, de chegar. Bom, gente, vamos começar então daqui a pouquinho falando nisso, que vai trazer então esse assunto tão importante, falando sobre a nossa saúde, o comportamento também, que relaciona... Nossa, tem muito a ver, né, amiga? Comida. Comportamento com comida. Demais. Como a gente misturou uma coisa com a outra, mesmo, né? sem A querer. gente não come por fome, a gente come às vezes por vontade, ou porque a gente joga tudo na comida, É né? isso, acaba descontando, né? É verdade. O Falando Nisso também tem outros assuntos. Vamos ver? O Falando Nisso Band está no ar. Escrever à mão é bom para o cérebro. Será que eu ainda sei escrever o meu nome na letra cursiva? Será? Ah, consegue. E aí, professor? Você errou só em uma coisa. E no estúdio vamos conversar sobre compulsão alimentar, diagnóstico e tratamento. Terça-feira, dia 27 de fevereiro, Falando Nisso Band começou. Tô vendo aqui em cima, ó, se ligaram, amiga. O ar? Eu Ligaram. acho que não. Ligaram? Ligaram, mas demora um pouco pra fazer efeito. É mesmo. O ventilador na hora, né, Eu tô gente? assim, ó. Eu já tô com o Pra não braço ficar aqui, ó. com pizza, E tá? eu tô aqui, ó. Vocês me desculpem se acontecer isso. É isso, né, gente? A gente está muito feliz de poder dividir com vocês esse momento. É um privilégio toda tarde poder conversar com vocês. É, né? a gente adora Nossa. a companhia, sua companhia aí do outro lado e principalmente quando vocês participam do programa, É mesmo. tá bom? Mandando um comentário, uma dúvida, um oi, de repente até uma sugestão. E a gente está tão feliz com a nossa vice-liderança. É tão bom a gente poder contar com vocês e saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido por muitas pessoas. Claro que assim, não importa o tanto, né? Importa é você de casa, o que seja um, assistir a gente e aprender. Mas a gente está muito feliz com esse número que veio também, né? Pois é, porque é uma conquista em conjunto. E o Falando Nisso é feito em conjunto. Por mim, pelos Lucas, pela nossa produção e por você que está nos assistindo. Então, muito obrigada pela audiência. Nós somos, sim, vice-líder no horário. Que legal, né, lindo! amiga? Obrigado, Deus, também, por honrar a gente. É verdade. Porque eu acho que, acima de tudo, Ele sabe do nosso coração e do nosso esforço, E né, do amiga? nosso esforço, principalmente, da nossa veracidade e do nosso comprometimento com esse programa. Com você em casa também. É Vamos isso. lá então, gente. A gente sempre começa o programa refletindo um pouquinho, né, amiga? É tão bom a gente parar no meio do dia e pôr a cabeça para pensar, até para a gente respirar fundo. Então, olha, essa mensagem de agora é para você que sofreu algum tipo de traição. Você que foi traída, traído, você não deve tomar para você esse peso, porque ele não é seu. É, exatamente, não é seu. A traição diz sobre quem trai e não sobre quem foi traído. Por muito o tempo, né, comportamento do amiga? outro. Até de forma pejorativa, falavam da pessoa que era traída, né? Tem uma palavra muito feia, eu não gosto de falar, sabe? Corno, corna. Sabe que a pessoa fala? Chifrudo, chifruda. É péssimo isso, viu, gente? Sabe por quê? Porque a gente joga o peso na pessoa que recebeu uma agressão. Porque a traição é uma agressão. É uma agressão, mas é isso mesmo. Diz muito sobre quem fez esse comportamento, né? E você que, de repente, sofreu algum tipo de traição, mas não só no amor, mas em qualquer Também. outra situação, Boa, amizade. fique tranquilo, né? Porque, na verdade, o problema não é seu, é do Não outro. mesmo. Tome isso com carinho, né? A gente fala isso com carinho pra você, com todo respeito, tá bom? Aliás, tem 3 prêmios pra você concorrer, já é sexta-feira o sorteio e a gente vai lembrar você, tá bom? Tem uma escova elétrica da Ortovip, que é tão bacana porque tem a escova elétrica e tudo isso em volta pra você, tá bom? Curtiu a fotinho, marcou 2 amigos por comentário, tem que seguir @Ortovip_oficial. Então, sexta-feira agora, foi sorteada, tem que vir aqui na Band
para retirar o seu kit. Boa sorte! Tem outros sorteios também, a gente vai ver um da Polipet. Um kit muito bom, muito gostoso para você presentear o seu animalzinho de estimação. Para participar, tem que curtir essa foto, marcar 2 amigos por comentário e seguir @polipet.oficial. A gente faz o sorteio no mesmo dia, ok? No dia 1º de março. É só vir aqui depois retirar o seu prêmio na Band Vale em São José. E tem também uma mala da Sicredi para você viajar. Muito legal essa mala. Olha só, ficou interessado, o convidado já está de olho. Para participar, então, é muito fácil, tá bom? @Falando Nisso Band, segue a gente. Tem que seguir também @Sicredi Vanguarda. Marca 2 amigos por comentário e reposta essa foto nos seus stories, marcando a gente uma vez. Dia 1º de março, sexta, tem um sorteio, ganhou, vem aqui. Lembrando, amiga, que do último sorteio que a gente fez da Sicredi, que era aquele kit verão, várias pessoas foram sorteadas, foram 4. Só a 5ª que a gente sorteou que fez esse passe de marcar a gente no stories. Nos stories, precisa, senão não vale, Não ganha, né? gente, tem que fazer vai tudo perder certinho. essa mala bacana, 4 perderam. né? A gente gosta de perder umas malas por aí, mas É essa da verdade. Sicredi... Tem umas que a gente faz questão de despachar, né, gente? Vamos então para a pergunta da nossa enquete, que vai abrir o nosso assunto central aqui do Falando Nisso. E para você participar é muito fácil, é só anotar o nosso WhatsApp que está aqui, ó, 99716-7989 e colocar hashtag sim ou hashtag não para essa pergunta de hoje. Você já descontou alguma frustração na comida? Então, hashtag sim, hashtag não, você pode colocar pelo WhatsApp. Ai, amiga, eu vou no sim, viu? Se eu for responder, eu vou no sim. Ah, eu já tive alguns episódios, mas é interessante que a gente fala assim, descontar, né, alguma frustração. Mas a gente é tão assim, a gente acaba se sabotando. Então, aconteceu alguma coisa, essa coisa foi muito legal, você fala assim, ai, hoje eu mereço comer um pedação de bolo desse tamanho. Verdade. Ou esse uma barra mereço. inteira nesse Trabalhei momento. muito o dia inteiro, mereço chegar em casa e comer bastante coisa. É, a gente vai entender, né, se isso ok ou se já pode ser um alerta. Pois pra é, algo. né, gente? Algo pra gente pensar, né? Porque comer sem controle, compulsivamente, é o tema de hoje. O tema que veio à tona depois que a modelo Yasmin Brunet, que está participando do BBB 24, né, declarou sofrer de questões alimentares. Até porque foi feito vários comentários sobre ela, Na né? casa. O Rodriguinho mesmo lá na casa ficou desmerecendo ela, sim. brincadeiras de mau gosto com ela, né? Ela até criticou, tipo, falando assim, para com isso, gente, porque isso é um gatilho pra mim. Piora, né? E realmente pode acontecer com muitas pessoas, né? Sim. Então, no programa de hoje, a gente vai abordar esse transtorno, como identificá-lo, quais os tratamentos podem ajudar, então, o paciente, a pessoa que passa por essa situação. O nosso convidado é psicólogo, é o Henrique Fará. Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas. Muito obrigado por terem me recebido aqui. E a gente está Obrigada. muito feliz com esse tema, né, amigo? Já é para a gente ter trazido antes. Então vamos pensar um pouquinho sobre a diferença, porque muitas vezes a pessoa está em casa e fala, eu tenho compulsão alimentar. Porque às vezes eu vou lá e como bastante, eu desconto na comida, como a gente falou. Vamos ver a diferença entre esses dois comportamentos? Da questão de comer emocional, que é essa coisa que a gente falou do merecimento, né? Como também a questão do transtorno, da compulsão alimentar. Então tá. Vamos começar então pelo conceito de compulsão. Compulsão é um ato involuntário que a gente tem de fazer alguma coisa onde a gente perde o controle. Não necessariamente é só para comida. Então pode ser compulsão por droga, compulsão por sexo. Compulsão é a palavra. E a gente tem a compulsão alimentar, que é aquilo que a gente vai ter o descontrole da comida. Então, se eu tiver uma grande quantidade de comida e eu vou colocar, descontar, como você falou, alguma frustração pode ser, naquele momento e vou comer uma quantidade de comida maior de forma descontrolada. Isso é importante frisar. Tem que ter o descontrole, a sensação de perda de controle. O comer emocional que você falou é quando eu rotinamente tendo a usar a comida como um conforto para mim. Então, assim, de uma forma rotineira, eu preciso de alguma coisa para me confortar. O transtorno, ele acontece quando a compulsão que a gente tinha falado é frequente. Então, eu posso ter uma compulsão uma vez, ano que vem, daqui a 3 anos. Isso não caracteriza um transtorno. O transtorno de compulsão alimentar, que a gente chama de TCA, ele é caracterizado se eu tiver uma compulsão pelo menos toda semana durante 3 meses. Esse é o critério diagnóstico.
Consegui falar o que era? Sim, a gente conseguiu entender. Agora, Henrique, você disse uma característica que eu acredito que é a fundamental para caracterizar a compulsão alimentar, que é esse descontrole, né, de não conseguir parar de comer. Existem outras características associadas à compulsão alimentar? Eu não sei se eu peguei essa pergunta, Águida. Além do descontrole, de não ter o controle alimentar, existem outros sintomas? Tá bom. Na compulsão alimentar, existe uma culpa após o que eu fiz. Não sei se era disso que você estava me perguntando. Mas pode ser também. Eu comi aquela quantidade e depois daquilo eu me sinto culpado. E tem um outro que é, eu vou comer até me sentir muito cheio, forma de machucar o meu estômago. Nossa. Então assim, eu estou comendo, estou saciado, mas ele não percebe a sensação de saciação e ele continua comendo. Então é um desconforto da questão alimentar. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho também sobre a questão da não consciência. Vou compartilhar um pouco baseado no que eu vivencio, e aí você pode falar se eu estou certo ou não. Okay. E se outros pacientes já comentaram isso com você. Às vezes a pessoa na compulsão alimentar, no momento da crise, ela está comendo e ela não percebe que ela está comendo. Ela vai perceber quando se sente muito desconfortável, ou quando acaba o pacote, seja do que ela está comendo, ou a comida da geladeira. Isso é normal? Essa questão de a pessoa não sentir que está naquele momento na crise e está acontecendo? Você está corretíssimo, Lucas. Existe o que eles chamam de uma dissociação. O paciente parece que ele não percebe o que está acontecendo. E aí você pergunta o que houve. Não sei, não me lembro. Aconteceu, eu comi aquela quantidade e agora eu estou me sentindo culpado. E a pessoa tem coragem de fazer isso na frente dos outros? Ou geralmente ela está sozinha, escondida? Águida, eu acho que agora eu vou conseguir responder aquela pergunta que você me falou de outro sintoma. Não, quem tem transtorno de compulsão alimentar tende a comer escondido. Tende a comer escondido. Mas é interessante que não é tão consciente esse ato da compulsão, mas ao mesmo tempo é consciente porque ela come escondido. Brilhante o que você falou, tá? Muito bom, Águida. A questão é que eu já sei que eu tenho um problema, porque ele sabe que tem um problema. Ele pode não ter consciência naquele momento que vai acontecer. Ele pode não ter controle de parar. Mas imagina só uma praça de alimentação. A pessoa ela sabe que tem algo errado com ela, ela vai procurar um lugar mais afastado para comer. Com a família, ela não vai à mesa da família para comer sozinha, porque ela sabe que as pessoas vão observar. E ela tem medo que as pessoas observem o volume de comida que ela vai comer. E porque é desconfortável chamarem a atenção. Então, isso a gente volta lá na Yasmin Brunet. A gente está usando o nome da Yasmin, porque foi algo que tomou aí, né, amiga? A proporção da internet. E é recente. Mas ela não gostou das brincadeiras do Rodriguinho. Sim. Porque quem sofre, e eu queria que você até comentasse isso também, baseado em toda a sua experiência. Quem sofre de compulsão alimentar não gosta desse chamar a atenção, se sente realmente machucado quando isso acontece, assusta? Lucas, você tem toda a razão. Não gosta de chamar a atenção. Uma das características é querer se esconder. Eu ouço muito a palavra eu gostaria de morrer. Eu queria entrar num buraco para que ninguém me visse. Qualquer transtorno alimentar, essa característica existe. Vocês usaram uma palavra no início do programa que é gatilho, que eu acho que a gente vai puxar daqui a pouco essa palavra, que ela é muito importante. Porque um dos trabalhos da psicoterapia é identificar os gatilhos que me levam a ter a compulsão. Sim. E evitar que eu fique de frente para esses gatilhos. Interessante. Henrique, queria só saber uma outra coisa. Hoje a Yasmin Brunet, ela tem 35 anos, né? E ela relata essa questão, sofrer por não conseguir se alimentar de uma forma tranquila. Desregulada. Existe uma idade em que os pais que estão assistindo, as pessoas que estão vendo a gente, devem ficar em alerta? Uma idade em que é mais comum transtornos alimentares? Bom, transtornos no geral a gente tem que olhar já desde 12 anos de idade. Mas a gente está falando de anorexia e outros transtornos. No caso do TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, ele vai começar um pouco mais tarde, lá por 25 anos mais ou menos, talvez não esteja em casa com a família. Mas é óbvio que algumas crianças já apresentam alguns sintomas de descontrole. Pode não ser na comida, pode ser em outra coisa. Depois ele
vai lá na comidinha. Ele reflete na comida. Perfeito. Olha, a gente vai conversar mais sobre tratamento, o diagnóstico correto também para a pessoa que quer saber se tem compulsão ou não. Segura um pouquinho, tá bom? Manda a participação pra gente. Tá aqui o WhatsApp. Ai, não quero me identificar, tenho vergonha. Tudo bem, você pode colocar lá, anônimo, não quero ser identificada. A gente coloca a sua pergunta aqui, tá bom? E no próximo bloco a gente volta para você, conversando com você, tirando as suas dúvidas sobre isso e também dando uma dica importante para você manter a saúde do cérebro, que é tão bacana, né? E mais sobre transtornos alimentares ao vivo, e você pode participar com a gente. O Até Dr. já. Otávio também, viu? Não sai daí. O Dr. VIP recebeu uma visita inesperada essa semana. Quer saber quem? Não sai daí. Daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso. Estamos de volta com o Falando Nisso, acompanhando agora uma visita do meu amigo aqui, lá no Ortovip. Geralmente a gente recebe o Dr. Otávio Fonseca do Ortovip na Band. E hoje eu vim fazer uma visita para ele, vou aproveitar para mostrar para você como essa clínica é completa. E muito bonita também, para você cuidar muito bem do seu sorriso e estética facial. Vamos entrar lá, ele nem sabe que eu vim hoje aqui. Eu sei que ele está fazendo um procedimento e está aqui na clínica. Deixa eu entrar para mostrar para vocês como aqui é incrível. A recepção é um lugar lindo, viu? Tudo bem? Tem um cafezinho tão gostoso aqui. Você pode chamar o Dr. Otávio para mim, por favor? Ai, todo mundo que chega aqui tem um cafezinho expresso, que é feito com muito carinho também. A recepção, então você chega, fica aqui esperando o atendimento com o Dr. Otávio. Oi, doutor. Tudo bem? Que deva a honra, né? Tá com dor de dente, Lucas? Doutor, não é isso. Eu só vim aqui realmente mostrar ao pessoal de casa o espaço de vocês, a clínica, pode ser? Claro, Eu vamos sei que lá. está fazendo o procedimento. Sim, estamos trabalhando. Tá. Posso entrar com você então para mostrar? Vim aqui junto. Vamos invadir a Ortovip. Doutor, eu sei que aqui também vocês têm vários consultórios nesse corredor, né? Sim, nós temos a sala de diagnóstico, a sala de fazer harmonização, a sala de estética. E tem gente aqui agora? Estamos trabalhando aí. Posso entrar aqui? Vamos lá, vamos. Deixa eu só ver aqui, ó. Licença, vou atrapalhar um pouquinho. Oi, doutora Silmar. Tudo bem? Desculpa atrapalhar. Tá fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo ultrassom microfocado com a nossa paciente Silvana, para levar ajudar na flacidez da pele do paciente. Doutora, muito obrigado, viu? Desculpa atrapalhar. Imagina, Lucas, obrigada a você. Licença, viu? Vamos lá com a gente? Doutor, vamos seguir aqui então, para mostrar para o pessoal de casa o que você está fazendo. Doutor, tá tendo cirurgia aqui no centro cirúrgico? A cirurgia foi realizada na segunda-feira, Lucas. Hoje é quarta-feira, o dia de entrega. Né? tá. Então, nós fazemos a cirurgia na segunda-feira. Na terça-feira fazemos a prova e aprovação da prótese pelo paciente. O paciente vai fazer várias provas até ele achar que está bem, né? Lógico, tudo com conceito técnico, que a gente vai orientando o paciente. E hoje é o grande dia, né? Que é devolver o sorriso para o paciente. Doutor, nessa sala também vocês escaneiam o sorriso da pessoa. Para que vocês fazem esse procedimento? Então, nós escaneamos a arcada dentária superior e inferior, ela em oclusão, ou seja, a relação da arcada superior com inferior. Por quê? Porque nós vamos fazer um planejamento para recuperar esse sorriso, para aqueles dentes que estão desgastados, falta de dentes, perda de dimensão vertical, enfim, nós vamos recuperar esse sorriso. E como fazemos isso? Digitalmente. Lucas, essa é a nossa sala de planejamento. O paciente ele consegue visualizar o sorriso dele, o futuro sorriso, antes mesmo de fazer qualquer tratamento, né? Se ele tem o dente desgastado, sem precisar fazer nenhum tipo de preparo, ou seja, ele chega, nós fazemos as fotos, escaneamentos e vamos mostrar para ele como vai ser o novo sorriso dele depois de reabilitado. É o protótipo do sorriso. Muito legal, né, doutor? Muito obrigado por receber a gente e que privilégio poder mostrar para o pessoal de casa um pouco mais a Ortovip, porque vocês fazem parte do nosso conteúdo aí na Band. É legal poder mostrar todo esse cuidado e estrutura que vocês oferecem. A nossa clínica ela é completa, né, Lucas? Ela reabilita não só a questão da reparação dentária, mas também a harmonização orofacial, ou seja, né, a gente faz o quadro por completo, né? E o sorriso, realmente, o sorriso é aquele que dá
a autoestima, melhora a autoestima, recupera a autoestima, e a gente tem bastante depoimentos a respeito disso. E é como você fala, a saúde começa pela boca, né? Você em casa pode vir aqui também conhecer a Ortovip. Para entrar em contato e marcar uma visita, conhecer toda a estrutura, é só mandar um WhatsApp 988424296. Conheça mais pelo site também, ortovip.com.br, e pelo Instagram, @ortovip_oficial. Fica a dica para você conhecer, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca, né, doutor? Com certeza, Lucas, a saúde começa pela boca, né? E também não só a saúde física, mas a saúde mental, né? Porque quem não tem um belo sorriso realmente fica mais acanhado. Então é importante você sempre estar com o seu sorriso em dia. Ai, adorei essa visita, esse tour pela Ortovip. Legal lá, né, amiga? Muito. Muito bacana mesmo. Um beijo para todo mundo da Ortovip. Bom, vamos lá então. Você lembra a última vez, você em casa, que você escreveu alguma coisa sem estar usando o teclado, digitando? Você lembra, amiga? Tipo, escrever... Você gosta de escrever? Eu adoro. Você tem um caderninho do que vai fazer, né? Eu sou do tempo da carochinha mesmo. Eu tenho que tem. anotar no meu caderno. Eu tenho uma agenda Só um de pouquinho, papel. ela vai lá e anota. Eu adoro. É isso, então eu sempre estou escrevendo, mas tem gente que não se lembra, né? Então fica a dica. Escrever à mão faz bem, ó, pra cachola, pro cérebro. É com música que a professora ensina a escrever o alfabeto em letra cursiva, aquela feita à mão. A aranha e a abelha vão juntinhas passear, depois voltam para casa, fecham a porta e vão deitar. A Luíse já escreve das duas formas. O nome que eu aprendi primeiro foi esse. Como chama essa letra aqui? Paz? Então, E essa aqui, cur? Siva. Pesquisas apontam que a escrita à mão estimula mais o desenvolvimento do cérebro do que a digitação no celular, por exemplo. Você aprender a escrever com a cursiva não é que você só aprende a fazer as letras e escrever com a cursiva. Você adquire movimentos, faz mapas de movimento no cérebro que vão possibilitar você fazer gráficos, desenhos geométricos, desenhos funcionais nas áreas de química, de física, né, nas artes. Será que eu ainda sei escrever o meu nome na letra cursiva? Será? Consegue. E aí, professor? Você errou só em uma coisa. Não pode tirar o lápis do papel. Você parou no I, fez o pingo e depois continuou. Como é que eu faço o pingo sem tirar do papel? Tem que ser no final. Pingo. Olha, o pingo é por último. Sim, pingo, corte do T. Depois, saiu direitinho, escrevendo como indicou a professora, de uma vez só e deixando o pingo no I pro final. Agora sim você parece um adolescente. Quem não escreve o nome certo parece uma criança. Que gracinha, né? A gente estava lembrando aqui daquele lápis com tabuada. Vocês lembram disso, né? Nossa, adorava. Primeira e segunda série. Não podia usar numa prova de matemática, a professora não deixava. Não, aí tinha que pegar aquele tradicional. Ele era branco, né? Escrito Tinha em preto, né? Tinha branco, tinha verde escuro, azul escuro, com a borrachinha na ponta, né? O da borrachinha na ponta era chique. Era muito. Era só pra quem tinha mais dinheiro. Geralmente era só sem a borrachinha. Olha ele denunciando na cidade. Tempos bons, Oh, meu né? Deus. Pra quem tem 40 anos, aí vai lembrar disso, com Tem? certeza. Acho que até um pouquinho mais também, né? Olha, você pode participar respondendo a perguntinha da enquete de hoje. Quero muito a sua participação pelo WhatsApp que tá aqui, tá bom? 12997167989. A pergunta é a seguinte: você já descontou alguma frustração na comida? Hashtag sim, hashtag não. Aí você pode participar. Além disso, você também pode mandar o seu comentário ou a sua dúvida sobre o tema. Fique à vontade, o nosso entrevistado é o psicólogo Henrique Fará. Desculpa, Henrique. Olha, o Falando Nisso levou também esse tema para um bate-papo com as pessoas nas ruas da região. Vamos ver. Estou aqui com a Silvânia. Silvânia, como que é a questão de controle de comida para você? Eu tento controlar sim, devido à correria do dia. Muitas vezes eu acabo falhando por conta da correria com criança, trabalho, cuidar da mãe. Mas eu estou em falha comigo mesma, mas eu pretendo sim ter uma alimentação saudável e controlar sim melhor a minha comida. De 3 em 3 horas, o meu alimento. E à noite, você sente muita fome? Sinto sim, sinto. Eu acordo cedo, então até à noite eu estou muita Mas você fome. consegue controlar ou você acaba comendo demais à noite? Não, eu como só antes de dormir, durante a madrugada não. Até a hora de dormir eu como sim.
A pessoa que tem a compulsão, ela consegue ter controle numa noite, por exemplo? Os episódios de compulsão, né, Henrique, eles são recorrentes? São recorrentes, mas não necessariamente recorrentes. Você pode ter um episódio de compulsão no dia e no outro dia você vai ter outro. Não significa que você vai ter vários ao longo do dia. Mas esse comer noturno, por que Essa é uma vezes... outra síndrome comer noturno. Tem outra coisa? É outra coisa que não tem nada a ver. Gente, que criatividade a gente tem, né? Para problema. Aí a pessoa está dormindo, ela acorda para comer. Aí isso é uma outra coisa. Síndrome do comer noturno. O que a gente está falando aqui é de compulsão. Que é diferente dessa síndrome. Isso, são coisas diferentes. A gente volta no outro dia e fala do que é a síndrome do comer noturno. Que é outra coisa. É outra coisa. A compulsão pode ser o dia inteiro. Não necessariamente a pessoa fica o dia inteiro. Não, mas pode ser qualquer hora do dia. Pode ser a qualquer momento, Ótimo. ao longo do dia. Pode ser que à noite tenha alguma frequência, como você estava falando, antes de dormir, porque eu relaxei e aí me permiti comer. E às vezes não tem ninguém acordado em casa. É a hora que Mas para a quem mora pessoa sozinho, assalta a geladeira. Lucas, para quem mora sozinho, é uma maneira, a gente está falando de conforto, é uma maneira de lidar com a ansiedade, com o vazio da minha casa. Então, eu estou comendo para poder ficar mais tranquilo. Olha só. Agora, Henrique, eu queria que você relacionasse, por exemplo, os outros transtornos alimentares, ou pelo menos citasse aqui. A compulsão alimentar é um, né? Mas a gente tem também a questão da bulimia, da anorexia. Quem tem compulsão alimentar em algum momento pode também ter outros transtornos como esses que eu citei? Então vamos lá. Os 3 principais transtornos, como você falou, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. É importante a gente dizer, compulsão alimentar não é um transtorno, é um episódio ou mais de um episódio que eu tenho um volume muito grande de comida. Para se caracterizar um transtorno de compulsão alimentar, eu preciso que aquilo seja recorrente. Tá Se a pessoa vai no rodízio, você já responde a dela para falar. Não, mas é Se a excelente. pessoa vai no rodízio de pizza, ela tem um transtorno. 18 fatias. Aí isso é uma compulsão alimentar. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu perdi o controle? Não. Eu tive culpa depois? Não. Eu me machuquei? É que a pessoa quer fazer valer, né? Já que estou pagando caro, eu vou comer muito. Isso. Mas acho que são situações esporádicas, né? Aquilo que, assim, é importante depois que a gente possa assistir, por exemplo, algum filme que tenha uma cena clássica, aquilo que eu tinha comentado com você, num ataque feroz, voraz à geladeira, que eu vou comer 5 fatias de pizza, 10 coxinhas, por exemplo, eu vou comer um pote de requeijão, eu vou comer várias coisas o tempo inteiro. Não é isso de eu ir a um rodízio, por exemplo, e comer uma grande quantidade. Ou até algumas pessoas falam assim, eu pergunto, fui no restaurante aquilo, comi 1 quilo de comida, ou tem um nome, né? Prato de pedreiro. Aquilo não é uma compulsão. Aquilo é adequado para ele na rotina dele. Então, a gente não pode chamar aquilo de compulsão alimentar. Só voltando na pergunta que a Águida fez, que eu te cortei, desculpa. Não. Tá ligado uma coisa a outra dessa compulsão? Qual que você falou mesmo, amiga? Se relaciona com os outros transtornos. Bulimia, anorexia, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, o TCA. Quando a gente diz que um paciente tem um diagnóstico, ele não vai ter o outro. Mas isso não significa que ele não pule de um diagnóstico para o outro. Sim, é possível, tá? Mas não é comum. Legal. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente volta a comentar com você e é muito importante a gente entrar já sobre a questão do diagnóstico e formas de tratamento. Tá bom, Henrique? E também, se você quiser mandar o seu comentário ou a sua pergunta, fique à vontade. Já no próximo bloco a gente começa a responder, tá bom? Agora a gente vai para a previsão do tempo. Em Aparecida, céu nublado com chuva fraca, o mesmo em Campos do Jordão, máximas de 32 e 24 graus. Em Lagoinha, possibilidade de tempestades, máxima de 29. Em Ilhabela e Ubatuba também pode chover forte, máximas de 28 e 29 graus. São Sebastião com céu nublado e chuva fraca, máxima de 28. Tarde quente em Taubaté, máxima de 32 com possibilidade de chuva fraca. Amanhã deve chover forte, quinta-feira também, máximas de 32 e 31 graus. Na sexta, céu nublado, chuva fraca. O mesmo sábado, máximas de 30 e 29.
Temos agora a Lana Moraes com a gente, que hoje pela manhã entrevistou o nosso governador, mandou super bem na entrevista, fiquei tão orgulhoso de ver minha amiga tão bem em entrevista. Parabéns, amiga. Obrigada. Você é uma excelente jornalista, foi ótimo. Obrigada, amigo. Obrigada. Parabéns. Viu? Eu vou do jornalismo sério pra fofoca, Que a né, gente gente? ama, Mas né? Que a gente é versátil, bom, né? Faz de tudo um pouco. Isso mesmo. Né? Pra Bom, dar a uma gente- descontraída. descontrai, né? importante. Bom, tem uma notícia super legal, gente. Em uma nova atualização divulgada nessa segunda-feira, a Beyoncé assumiu o topo da Billboard Hot 100 americana com Texas Hold On e se tornou a primeira mulher negra a conquistar o top número 1, né? Com música country. Olha que legal, gente. Nossa. E essa é a 9ª música dela que alcança, então, o número 1 da Billboard e mostra que ela fez uma aposta certeira, né? E sabe o que viralizou ontem, O quê? pessoal? Um outdoor dela lá em Salvador, na Bahia. Lembra que ela visitou ano passado, no final do ano, aquela visita surpresa, relâmpago, que a gente falou, não, é brincadeira aqui, meu não Deus, acredito, foi né? muito rápida, Né? né? Não, e movimentou a internet. Eu falei, meu, não é Foi um possível. susto. Foi, pois é. Agora a cidade brasileira vira foco de novo dos fãs, né? Com a possibilidade, então, de uma nova turnê da Beyoncé passar aqui pelo Brasil. Opa! Será? Porque tinha o outdoor dela lá, né? Já pensou? Ah lá, gente, o Ah, outdoor, olha lá, tá tá vendo? o outdoor dela lá em Salvador. Nossa, que bonito. Né? Nossa. Mas é montagem, isso é? Não, né? é um outdoor que tava lá, o outdoor. Tá, mas esses peitos dela é de mentira, Ah, né, é um gente? Eu acho desenho, que é um né? desenho, Ah, tá. é uma, tipo, uma caricatura. Isso. Ah, tá É, bom. caricatura. Pois é, e além disso, no último final de semana, a Beyoncé alcançou o topo do Spotify global com Texas Hold On, né, Hold On, pela primeira vez. Então essa faixa teve mais de 6 milhões de reproduções na plataforma, ficou em primeiro lugar no ranking das músicas mais ouvidas do mundo. Caramba. Lembrando que essa música foi lançada então no intervalo do Super Bowl, lembra? Sim. Junto com uma outra faixa do novo álbum, que vai ser lançado no dia 29 de março, com uma temática diferente. Agora é country. Que legal ela fazer isso, né? Porque Ficou é um bem tipo de diferente. ritmo que eu nem imaginava ela cantar. Ah, também não, Né? mas ela é uma... É atriz, né, gente? Ela é uma artista, então. Ela é Passa por completa. diversos gêneros. É verdade. Completa, E né, ela amigo? fez uma Arrasou. coisa diferente, né? Todo mundo fazendo pop, todo mundo indo pro meio Sim. dançante. Vou pro country. Pronto, É. destacou. Porque ela é a primeira Ficou que foi. diferente. Ih, vai ganhar um monte de Grammy de country, você vai ver. Será? Será que ela vai ganhar álbum do ano? Lembra daquele negócio? É Pois verdade, tomara. Bom, e a loirinha faz história mais uma vez, hein? Sabe quem a gente tá falando? Pois é, Taylor Swift, gente. Depois de bater recordes e recordes de nomes do Prince, do Michael Jackson, da Madonna, né? Os vários que eles já quebraram, a Taylor Swift agora detém um marco que foi dos Beatles. Uau, Né? nossa. E ficou com eles por 60 anos e agora é da Taylor Swift, gente. Ela passou mais tempo com múltiplos álbuns no top 10 da Billboard 200. São nada menos que 384 semanas, tendo mais de um álbum no top 10 da parada. Então, gente, no cálculo básico, o ano tem 52 semanas. 384 dividido por 52 semanas dá mais ou menos 7 anos. Um pouquinho mais de 7 anos que a Taylor Swift mantém vários álbuns no top 10 da Billboard 200. 200 é muita coisa, né, gente? É muita coisa, gente. Por isso que ela é rica, né? Porque imagina, esse tempo todo tocando. Eles ficaram 60 anos. Talentosíssima, Agora menina. chegou a Taylor. Vamos ver quanto tempo ela É, fica. vocês vão ficar uns 60, Quem vai né? Porque eles, desbancá-la? né, são... Pois é, Mas é incrível, incrível. incrível. A Cada força dia dessa é uma coisa menina... diferente. Não, ela É, surpreende cada a dia gente, é incrível, né? sempre surpreendendo. Com essa carinha que ela tem, uma carinha de anjinho, né? Nesse final de Parece que não semana, tá- ela tava num barzinho e tomou um drink, vários drinks iguais. Aí o dono falou assim, olha, esse é o drink favorito dela. Pronto. Nossa. Tem um monte de Aí, gente ó. querendo saber, já tem receita de como faz o drink. Pronto, Olha, Tem. gente. Ela movimenta tudo, Que poder. tudo. Pena que ela não teve essa mesma sorte aqui no Brasil, na verdade. É quando mesmo, veio, coitada. toda aquela... Nossa, Nossa, assim que foi tinha uma confuso. nuvem negra em cima. Foi Foi pesado. Foi Bem pesado, pesado. é. pesado. Quem sabe numa próxima, hein, Pois Taylor? é. Obrigada, viu, Lana? Imagina. Daqui a pouco a gente volta, então, para saber as nossas notícias regionais com a Band Vale FM e o Douglas Cruz chegando na área. Agora a gente abre esse bloco do Falando Nisso, conversando com você sobre saúde. Estudos mostram que 1 a cada 6 pessoas sofrem com perda auditiva. Não faça parte, então, dessa estatística, conheça a Microsom Vale. Na sinfonia da vida, cada percepção é única. E se esses sons se tornassem difíceis de ouvir? A perda auditiva pode roubar a percepção dos momentos. Mas há uma solução para trazer de volta os sons da vida.
Nós somos a Microsom Vale. Com aparelhos de alta tecnologia e atendimento personalizado, vamos restaurar a alegria de ouvir. Ouça o que você estava perdendo. Sinta a diferença com a Microsom Vale, porque o som de cada momento é precioso. Com certeza. Pode anotar esse nome, tá? A Microsom é pioneira no Vale do Paraíba. São mais de 30 anos, gente, melhorando a qualidade de vida de quem sofre de perda auditiva. Então, agende uma avaliação gratuita, pode mandar uma mensagem agora mesmo para esse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Existem unidades em várias cidades da nossa região. São José dos Campos, tem em Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e também em Cruzeiro. Microsom Vale, o som de cada momento é sim muito precioso. Excelente toque, amiga. Vamos lá então voltar para a nossa perguntinha da enquete. Você pode responder sim ou não. A gente veio aparecer agora para essa pergunta, que é a seguinte. Você já descontou alguma frustração da comida? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, olha só, 77% dizendo que sim. É realmente algo que a gente precisa tratar aqui no programa, porque é muita gente, né? Nossa, muita, grande maioria, né? De alguma maneira. Foi aquilo que a gente conversou no início. Ou, às vezes, desconta, porque acha que merece comer algo, ou tá um pouco bravo e fala, caramba, deixa eu tentar extravasar de alguma maneira. Delicado, né? Muito mesmo, viu? A gente levou esse assunto para as ruas, né, amiga? Vamos lá. Tô aqui com a Glória, ela estava conversando comigo, que sente que não tem esse controle na alimentação, né? Sim, não tenho controle na alimentação. Amo doce, se eu ver um vidro de doce, enquanto eu não vejo... Não vê o fim? Eu não paro. Inimiga do fim. Inimiga do fim. Eu também tenho esse problema de compulsão. Às vezes parece que a gente quer acabar e não para enquanto não acaba, né? É verdade. Agora, você sabe como controlar isso? Olha, eu tô tentando agora, assim, fazendo caminhada, tá? E... dá uma maneirada na boca, pôr um zíper na boca. É difícil, né? Existe medicamento para ter esse tipo de tratamento da compulsão alimentar? E aí, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Eu sei muito desse assunto, gente. Você vê que eu vou desenvolvendo com as pessoas ali, ó. Você sabe que eu fiquei surpreso com 77%, apesar de vocês acharem muito, eu achei que ia ser mais, tá? É mesmo? Olha, eu achei bastante. É muito, mas eu achei que ia ser mais. Talvez algumas pessoas fiquem com vergonha de dizer que tiveram um evento de não tem a consciência, né? Às vezes a pessoa não percebe, não tem a né? consciência, por isso que a gente está fazendo o programa, na verdade, para esclarecer, tirar dúvidas e falar também sobre tratamentos. Boa, vamos lá. Né? Existe medicação, então, ou quais os tratamentos disponíveis hoje? Existe sim um medicamento, que é o médico quem vai fazer a prescrição, não é o psicólogo, ele não pode prescrever. Então, eu não gostaria de falar de medicamento, mas eu posso falar de tratamento psicológico e também do padrão de tratamento hoje em dia, que a gente fala que é de uma equipe mínima, psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Ambos especialistas no assunto. Não adianta nada a gente ter um profissional que não conhece o assunto, só porque ele é psicólogo, só porque é nutricionista, ele não necessariamente é especialista naquele assunto. Então, ele precisa entender do que ele está falando para a gente tratar do transtorno de compulsão alimentar, que a gente falou agora, o TCA. A gente está falando de compulsão alimentar, como que é o diagnóstico disso? Quem que dá esse diagnóstico? De acordo com a Associação Médica, quem dá o diagnóstico é o médico. Nós, psicólogos, podemos ajudar na clínica para dar o diagnóstico, podemos, como é um transtorno mental, a gente também pode ajudar. Mas o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um diagnóstico até mais simples do que os outros transtornos alimentares, porque a grande característica dele é a perda de controle alimentar por um período de pelo menos 3 meses. Então, à medida que a gente tem eventos de compulsão por pelo menos uma vez por semana, ao longo de 3 meses, a gente pode classificar aquela pessoa com um transtorno de compulsão alimentar. Legal. Olha, Henrique, começou a chegar já alguns comentários e dúvidas sobre o assunto. Vamos colocar na tela, então? A primeira é da Gislaine. Ela escreveu o seguinte: boa tarde, tudo bem? Sou bariátrica há quase 2 anos, fiz tratamento para compulsão alimentar antes, mas hoje em dia minha ansiedade tem ficado maior, voltei a comer à noite. Tem alguma dica? Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, como se diz hoje em dia, não é tratamento para compulsão alimentar. Ele é um tratamento para obesidade. A gente sabe que de 30% a 45% das pessoas que têm obesidade
tem transtorno de compulsão alimentar. Então, se ele não tratou o transtorno de compulsão alimentar antes de fazer a cirurgia bariátrica, existe uma chance dele ter reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Então, ele precisa tratar antes com aquilo que eu falei, com aquele procedimento de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, para ele poder, daí, partir para uma cirurgia bariátrica. Isso quem já fez, no caso dela. Né? A gente nota nos pacientes alguns padrões psicológicos. Ansiedade, autoestima baixa. Então, ela precisa lidar com esse tipo de situação, de emoção, porque senão ela vai acabar, de fato, descontando na comida. Eu não sei se ela está falando de uma compulsão, mas se ela está descontando na comida, a ansiedade dela provavelmente deve estar alta, ela deve estar, de alguma forma, compensando, como a gente falou. Olha que forte esse depoimento que a gente vai ler agora. Obrigado pela sinceridade, viu? E coragem de escrever, que seja o primeiro passo para você vencer essa situação. Vamos lá, então? Eu tenho compulsão, eu engordo cada vez mais, aí fico mal porque engordei e fico sem comer um dia todo. Mas daí fico mal por não comer e como a casa toda. Né? Ela comenta aqui brincando, né? Fico mal por não comer, como a casa toda, e ela fala que vive nesse ciclo infinito, principalmente doces. A pior parte são as pessoas à minha volta criticando e dizendo que tem nojo de... Nossa, isso é muito forte, meu Deus. Isso piora tudo, com certeza. Eu lamento muito, viu? Você, amigo que escreveu isso, imagina a situação. Eu acho que o Henrique até pode dar o parecer dele com relação ao apoio familiar e o quanto a família pode ajudar, né? Enfim, para que ou essa atrapalhar pessoa fique, também, no caso dessa querida. Infelizmente, poxa vida. Primeiro, muito obrigado pelo comentário que você trouxe, por esse depoimento. Seu depoimento, ele resume tudo que é uma compulsão alimentar. Tudo que é um transtorno de compulsão alimentar. Você fala de vergonha, você fala de culpa, você fala de crítica da sua família. Ou seja, você está presa dentro de um sistema que você não consegue sair dele. Por isso é necessário o tratamento especializado. Para quê? Para redução da ansiedade, para você comer melhor, para você se planejar melhor a comer. E principalmente para o aumento da sua autoestima, que ela já está bem reduzida pelo que a gente viu ali. Eu sinto muito e acho que você deveria procurar de alguma forma alguma ajuda, porque você tem muitas chances de ter sua vida de volta. Bom, daqui a pouco então a gente volta tirando mais dúvidas, né? Pode mandar o seu comentário, o seu desabafo também, faça aí como a colega, né? Preferiu não se identificar. A gente tenta de alguma maneira ajudar você, que também é o papel do Falando Nisso, tá bom? Agora a gente vai chamar o Douglas Cruz para conversar com a gente sobre as notícias da nossa região. Oi, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Agda, Lucas, e também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale é que o Grupo Bandeirantes de Comunicação mais uma vez sai à frente e divulga a primeira pesquisa com o cenário político de Pindamonhangaba. Restando cerca de 7 meses aí para as eleições, essa pesquisa foi realizada aqui pelo Grupo Band Vale em parceria com o Instituto Paraná Pesquisa. Foram ouvidas 500 pessoas entre os dias 17 ao 22 de fevereiro e foi registrada essa pesquisa no TSE sob o número 147/2024. O grau aí de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais. Vamos aos números então dessa pesquisa. No primeiro cenário estimulado, em que o nome dos candidatos é apresentado aí aos eleitores, Vitor Ardito Lerari, do PP, aparece em primeiro com 27,6%, Ricardo Piorino, do PL, vem depois com 18,6%, Erivelto Vela, do PT, 16,6%, na sequência Rafael Goff, do PSDB, com 9,2%, Paulo Torino, do PSD, com 6%, Padre Afonso Lobato, do Podemos, com 4,2%, virando a tela. Nós temos no cenário 1 ainda dessa pesquisa que foi realizada aqui pelo Grupo Band Vale, professora Érica Cândido, do PSOL, com 4%, brancos, nulos e nenhum, 8,2%, não sabe ou não respondeu, com 5,6%. Num segundo cenário estimulado, em que o nome de apenas 4 pré-candidatos são apresentados aí aos eleitores, Ricardo Piorino, do PL, aparece em primeiro com 28% das intenções de voto, Erivelto Vela, do PT, em segundo com 24,4%, Rafael Goff, do PSDB, vem na sequência com 17,2%,
Paulo Torino, do PSD, com 10,6%. Brancos, nulos e nenhum, 12,8%. Não sabe ou não respondeu, 7%. Num próximo cenário em que a pergunta é feita de maneira espontânea, sem que nenhum nome seja apresentado aos eleitores, o atual prefeito, que não pode concorrer, inclusive, à reeleição por já ter aí 2 mandatos, Israel Domingues, do PL, aparece com 7,6%. Ricardo Piorino, do PL, vem na sequência com 4,6%. Vitor Ardito Lerário, do PP, aparece na sequência com 4,2%. Depois, Erivelto Vela, do PT, com 3,6%. Rafael Goff, do PSDB, tem 0,6%. Paulo Torino, do PSD, com 0,4%. Na sequência, não souberam responder 72,4%. Uma grande parte da população da cidade ainda não sabe responder. Branco, nulo e ninguém, 6%. A pesquisa do Grupo Band Vale, em parceria com o Instituto Paraná Pesquisa, também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Erivelto Vela, do PT, aparece em primeiro com 28,6%, mais rejeitado. Vitor Ardito, do Lerário, do PP, com 26,2%, Ricardo Piorino, do PL, 15,4%, Padre Afonso Lobato, do Podemos, 14%, professora Érica Cândido, do PSOL, 12,8%, Rafael Goff, do PSDB, 12,2%, Paulo Torino, do PSD, aparece com 11%, não sabe, não respondeu, 15,6%, e poderiam votar em todos, 5,8%. Essa foi a pesquisa realizada pelo Grupo Band Vale sobre o cenário político em Pindamonhangaba. Outros índices também foram apresentados nessa pesquisa, como a rejeição aí, de outros governos, a aprovação dos governos municipal, estadual e também federal. A pesquisa completa está sendo divulgada ao longo da programação aqui do Grupo Band Vale, e a repercussão com os pré-candidatos citados você pode acompanhar no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite com Otávio Baldin. São os destaques hoje aqui da Rádio Band Vale. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações. E o Douglas, a gente se vê amanhã, então. Bom, no próximo bloco a gente volta para falar mais sobre o nosso tema de hoje, né, amiga? Tão importante. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com um assunto tão importante, falando sobre alimentação, as questões comportamentais e também alimentares. Então, olha, ficou em evidência depois da declaração da modelo Yasmin Brunet, que ela comentou que ela realmente sofria de compulsão alimentar, né? Isso chamou a atenção de todo mundo. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui para tirar dúvidas, para esclarecer tudo sobre esse assunto com você. E agora a gente vai à participação novamente, né, dos telespectadores. Vamos colocar na tela? O próximo, na verdade, é um comentário da Iraci. Ela disse o seguinte: desconto tudo na minha alimentação. Mas só de ter consciência já é algo bacana, viu, Iraci? E hoje a gente está trazendo respostas para você. Próximo comentário, perguntinha que chegou também é o seguinte: a Joyce. Eu tomava remédio para ansiedade desde a adolescência. Parei devido a uma gravidez. O remédio era tarja preta e tudo. Agora estou comendo muito. Será reflexo da falta do meu remédio ou pode ser do pós-parto? Joyce. Pode ser muita coisa, tá? Então a gente não pode bater martelo e dizer que é exatamente o remédio ou é pós-parto, né? Porque a alimentação, ela é algo mais complexo. Tá. Vamos então, próximo comentário da Val. A Val, ela escreveu o seguinte: boa tarde, Lucas, Águida, Henrique, uma dúvida. A compulsão alimentar tem alguma relação fática com o TDAH? Existem pacientes que têm compulsão alimentar, que a gente chama de desorganizados, sim, e que também têm TDAH. Mas isso não significa que todo mundo tem TDAH vai ter compulsão alimentar. Mas pode acontecer, né? Obrigada, Val, pela perguntinha. A Dalva mandou uma pergunta também pra gente. Ela fala que a filha dela sempre foi vaidosa. No começo do Covid, ela e o marido tiveram Covid, graças a Deus ficaram bem, mas notou que a filha começou a engordar, comia tudo que via. Ela disse que imaginava que podia termos morrido. Ela sofria com isso, né? Ela faz tratamento e emagreceu. Só que o marido partiu há quase 3 meses. Nossa, lamento muito. Ela voltou a comer muito. Como posso ajudá-la, já que ela disse que não está pronta para voltar ao tratamento? Ela está com muita raiva. Está lidando com o luto através da comida, né? Bem Meus sentimentos, Dalva.
Meus sentimentos também para você, Dalva. Eu acho que o mais importante é procurar ajuda, né? Para lidar com esse luto, ainda que é recente, né? Tenho certeza que a busca para isso pode amenizar teu sofrimento. Próximo comentário, na verdade é uma pessoa anônima, né? Ela escreveu assim: boa tarde, eu como de madrugada, mesmo depois de ter jantado. Seria uma pergunta, né? É compulsão? A gente vai voltar. Eu comi muita comida, eu me senti cheio, eu tenho culpa, e aí sim é compulsão. Mas pode ser fome, tá? É muito comum a gente confundir compulsão com fome. Você fica o dia inteiro de jejum, e aí eu vou comer um prato. Sim. Claro que aquilo não é uma compulsão, é fome. Não satisfaz, né? Porque não comeu nada o dia claro. todo. Perfeito, fica a dica, mas todo mundo aqui não é um diagnóstico que a gente está dando nem nada. Nunca. É um conselho para você, tá bom? O mais necessário é buscar um profissional para te ajudar. Teve mais um comentário anônimo que a gente recebeu. Por favor, uma pessoa com 83 anos, diagnosticada com Parkinson e demência, não aceita a orientação da nutricionista e da família, come a qualquer hora e se deixar até a noite de tudo. O que fazer? Está ficando agressiva. Eu acho que nesse caso, obrigado pela participação, é algo mais específico, mais ligado à demência, né? Ela precisa procurar um neurologista. Sim, já tem a ver mais com a resposta a essa demência, né? Acho que tem a ver com essa questão desse comportamento mesmo. Tem mais comentários? Vamos colocar na tela. Do Mauro, de São José dos Campos. Boa tarde. A pessoa que para de fumar normalmente sente mais fome. Como controlar essa ansiedade? Já ouvi essa queixa de vários ex-fumantes. Que muitos parece falam que não parei tem de fumar e engordei, apetite. inclusive. Porque Depois ele estava começa a usando o comer. cigarro como manejo para ansiedade. Ele precisa aprender a lidar com a ansiedade dele. O problema não é a comida, é a ansiedade. É a ansiedade. A ansiedade realmente tem que procurar orientação. Antes era o cigarro, né? Que de alguma aí forma transferiu ajudava. para a comida. Para a comida. Mas olha, que bom que você parou de fumar, que é muito difícil, né? Agora, se Deus quiser, vai dar certo essa questão da alimentação. Parabéns, viu? O último comentário de hoje, que eu acho que ainda dá tempo da gente responder, é o seguinte. A Madalena, um beijo, Madalena. Comer de colher e colocar grande quantidade de comida na boca faz mal? Acho que a gente pode pensar um pouco, não na questão só de fazer mal para o estômago, mas pensar na questão dessa alimentação de quantidade. A pessoa que às vezes nem mastiga direito, esse comer compulsivo, tem a ver com isso também ou não? Lucas, me ajuda, porque eu não sei se eu entendi bem a pergunta. É comer de colher e colocar grande quantidade, um volume muito grande na hora que ela está comendo. Boca. Sim, na verdade ela precisa comer em partes de forma mais devagar para poder digerir melhor os alimentos. Sim. Se ela comer muito alimento, ela não vai fazer a digestão e não vai aproveitar os nutrientes que ela precisa. Além de não ter também aquela questão da saciedade, né? Quem come mais o alimento de forma tranquila e mastiga mais, vai sentir a saciedade. Posso aproveitar, Agda, esse seu gancho? Você falou de saciedade. A gente tem uma sensação de saciedade que é avisada do estômago para o nosso cérebro. Se a gente comer muito rápido, não dá tempo de avisar o cérebro que a gente está saciado. Então, a gente precisa comer devagar para dar tempo para ele dizer, tá bom. Perfeito. Tá bom. Henrique, muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado eu. De coração. Viu? Até a próxima. Até. Amanhã tem Falando Nisso, vamos ver o nosso assunto. Fala, meus amores! Olha só, será que dá para emagrecer e não voltar mais a ganhar peso? Ou você é daquelas pessoas que perdem peso, faz dieta, emagrece, mas daqui a pouquinho volta a comer tudo de novo e ganha peso ou até mais peso do que tinha? Amanhã nós estaremos aqui na Band e nós vamos conversar um pouquinho com uma paciente chamada Adriana e nós vamos falar sobre sustentabilidade no emagrecimento. Te espero, eu tenho certeza que você não pode perder. Espera por você, viu? Obrigado pela companhia de hoje. Beijo forte. Fica com Deus. Tchau, a gente se vê amanhã.